Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos de estudo bíblico. E nesta videoaula, na aula de número 9, nós estaremos estudando acerca do método de estudo de tópico, ou método de estudo temático. É um novo método de estudo bíblico, nós podemos também utilizar para crescer no conhecimento das doutrinas cristãs. O método de estudo de tópico consiste em estudar a Bíblia por assuntos ou temas específicos, ou seja, implica em abordar um tema bíblico, tais como fé, dízimo, pecado, graça, justificação, ou ainda temas como requisitos para ser um diácono, o fruto do Espírito, características dos falsos mestres. Então, todos esses são temas que podem ser abordados acerca da doutrina cristã, retirados da Bíblia Sagrada. Então, o método de estudo de tópico consiste nisso, em nós abordarmos um tema bíblico e buscarmos na Bíblia tudo o que é necessário para nós termos conhecimento acerca deste tema ou deste tópico. Aí, nós podemos classificar os tipos de tópicos em literal e analógico. Quando o termo é expresso em uma palavra ou uma expressão bíblica, então nós dizemos que esse tópico é literal. Como exemplo, nós temos a palavra inferno, santificação, amor, adoração, fé, propiciação e assim por diante. Já o analógico é quando é expresso por um conceito ou uma ideia. Por exemplo, casamento segundo a Bíblia, características de um genuíno cristão, as consequências do pecado, os frutos do novo nascimento. Isso tudo são temas analógicos que podem ser retirados também da Bíblia a partir de um estudo temático. Então, isso é o que a gente vai aprender a realizar nesse método de estudo bíblico. Quanto aos passos para se realizar esse método de estudo, nós temos os seguintes. Primeiro de tudo, é escolher o tema. Então é preciso a gente ter objetividade na escolha do tema ou tópico a ser estudado e delimitar também sua extensão. Quando falamos em delimitar sua extensão, nós queremos dizer assim, limitar, tá bom? Onde será abordado esse tópico em relação à Bíblia Sagrada. Por exemplo, se nós falarmos sobre salvação no Velho Testamento, no Novo Testamento ou na Bíblia toda. Então, para me delimitar a extensão, eu poderia falar assim, vamos estudar o tema salvação no Novo Testamento. Então, nós não olharíamos para o Velho Testamento, tá bom? Nós não pegaríamos nenhum texto do Velho Testamento, porque nossa delimitação é o Novo Testamento. Nós vamos estudar o termo salvação, o que significa salvação, qual o sentido de salvação no Novo Testamento. Então, isso é o que significa, tá bom? Delimitar a sua extensão. Outro exemplo poderia ser assim, os ensinos de Jesus sobre oração. Como nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo ele teve um tempo de ministério aqui na Terra, e esse tempo foi registrado pelos autores bíblicos nos Evangelhos, então significa que o nosso tema ele vai estar limitado aos Evangelhos, a Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque é ali que está o ensino de Jesus. O restante do Novo Testamento foram os apóstolos que escreveram, e embora que o Senhor tenha inspirado eles para escrever e tenha revelado coisas aos apóstolos, né, que no fundo provém do Senhor também, mas foram os apóstolos os autores de escrever toda a doutrina das cartas e demais livros que nós encontramos no Novo Testamento. Apenas os evangelhos falam realmente da vida e do ministério de Jesus e de seus ensinos. Então, nós estaríamos delimitando o nosso tema, a oração ou o ensino sobre a oração de Jesus. A oração, o ensino de Jesus sobre oração. É apenas nos 4 evangelhos que nós vamos nos basear. Isso é o que a gente entende por delimitar o tema.
O segundo passo seria analisar o desdobramento do significado do tema escolhido. Dependendo do tema, e sendo ele uma palavra literal, então pode ser que você precise também atentar para o que significa aquele termo nas várias passagens bíblicas que ele aparece. Um exemplo, a palavra lei, ela pode significar também estatuto, mandamento, juízo. Então, sempre que aparecem essas palavras, isto pode estar se referindo à lei. A lei também pode se referir apenas aos 10 mandamentos, a Torá, que foi dada por Deus no Monte Sinai. A lei pode se referir aos mandamentos de Moisés, tudo que Moisés instruiu o povo de Israel. E a lei também pode significar todo o conjunto do Velho Testamento, como também a lei pode significar apenas o Pentateuco, tá bom? Sem os livros proféticos e os demais livros. Então, a gente pode observar isso à medida que a gente olha o contexto da passagem que essa palavra lei está escrita. Da mesma forma, também pode acontecer com a palavra fé. A palavra fé pode significar confiança, pode significar o conjunto de doutrinas cristãs, tá bom? Também pode significar isso. Também pode significar uma crença, mera crença, tá? Porque aparecem as palavras, às vezes, fé, que as pessoas creram e depois abandonaram Jesus. Então, pode significar isso também, e um estudo minucioso desta palavra, dentro do seu contexto, vai dizer realmente qual o significado desta palavra. Um terceiro passo seria listar as passagens referentes ao tema. Então, a gente procura em toda a Bíblia, ou no livro que vamos estudar, ou onde a gente delimitou o nosso tema, os textos relacionados ao assunto que foi escolhido por nós. Daí, então, nós vamos listar todas as passagens bíblicas referentes àquele tema. E, ao fazer isso, nós estamos separando essas passagens para serem analisadas e vistas com minúcia, com detalhes, para que possamos, então, organizar o nosso estudo. Aí o quarto passo seria fazer anotações resumidas dos textos que nós separamos. Então a gente vai escrever resumidamente o teor de cada texto que nós encontramos referente ao tema que vai ser estudado, vai ser abordado. Então nós vamos pegar o nosso caderno e vamos começar a anotar o que está sendo dito em cada passagem para que a gente possa começar a esboçar o nosso estudo. O quinto passo é a gente ordenar o tema. Nós vamos começar por onde? Geralmente, nós temos que seguir uma linha lógica. Se eu pegar um tema que é abordado em toda a Bíblia, então eu tenho que começar pelo Velho Testamento e chegar até o Novo Testamento. Se eu pegar por determinados livros, então eu tenho que pegar pelo primeiro livro e ir seguindo a sequência. Essa é a razão mais lógica de se fazer, de ordenar os textos para que a gente possa, então, organizar o nosso estudo. Às vezes, tá bom? Nós vamos ter que trazer um texto para uma ordem diferente por conta de que certo texto que está lá na frente tem uma definição que nós precisamos delas e aí nós precisamos recorrer a esse texto no início do nosso estudo. Mas isso você vai observar à medida que você está fazendo o seu estudo, que você está escrevendo suas anotações acerca dos textos bíblicos que você vai analisar. Um sexto passo é observar a relação do tema, do tópico, em seu contexto, para que a gente possa realmente tirar o sentido real e adequado daquele tema. Então é importante observar o contexto para a gente extrair o verdadeiro sentido do tópico. Bom, não podemos estudar alguma coisa fora do seu contexto, porque é daí que vai nascer heresias e falsas doutrinas, e nós não queremos que isso aconteça. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus para todos e em todas as gerações. E nós não podemos alterar ou adulterar o texto bíblico, tá? Então precisamos observar a relação do tópico com o contexto também para pegar o sentido correto daquela palavra. Em sétimo lugar, nós vamos também procurar escrever aplicações pessoais. A gente vai buscar conclusões legítimas e práticas para a nossa vida. Porque o alvo do nosso estudo não é só fazer o estudo por si só, mas é que esse estudo possa, de alguma maneira,
transformar a nossa vida, a fim de que nós possamos realmente viver de acordo com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, de acordo com o tema que foi esclarecido para nós quando estudamos esse tópico bíblico. Aquilo que está na Sagrada Escritura é preciso ser aplicado também em nossa vida. E o 8º passo é você tornar o estudo comunicável. É interessante que após você elaborar um estudo, esse estudo ele possa ser usado também para transmitir este conhecimento a outros em salas de aulas, na escola bíblica, ou até mesmo sendo um preparatório para um sermão, para uma pregação. Então é necessário que você esboce adequadamente o seu estudo, a fim de que ele realmente possa ser usado para ser passado adiante para demais pessoas e elas sejam também acrescidas do estudo que você realizou. E o 9º passo é, uma vez ou outra, realize a atualização. Na medida que houver necessidade, procure atualizar o estudo do tema. Nós, em nossa vida, temos certa experiência com o desenrolar, a evolução dos nossos dias, com o progredir da nossa vida, e aí nós vamos aprendendo mais coisas e descobrindo mais coisas. E às vezes, um determinado tema que foi estudado por nós há 3 anos atrás, hoje ele recebe mais informações ou tem uma outra ligação ou algo que foi desapercebido naquela época pode ser trazido à tona. Então a gente precisa atualizar, tá bom, o nosso estudo a fim de que ele possa englobar todas as coisas a respeito daquele tópico. Não é que vamos mudar, tá bom, a verdade de Deus, porque isso é impossível, visto que a verdade de Deus é absoluta. Existe apenas uma única interpretação real e verdadeira do texto bíblico e nós precisamos encontrá-las. Se alguém diz que tem vários sentidos determinado texto, ele está relativizando a Bíblia. Isso não pode acontecer. Nós temos que tratar a verdade de Deus como verdade absoluta para nós, porque é a verdade de Deus e ela não muda. Isso é importante para nós. Então, na medida do possível, quando houver necessidade, atualize o seu estudo acerca daquele tópico, daquele tema que foi abordado. Bem, após os passos do método de estudo de tópico, nós vamos pensar também na estrutura do método. A estrutura diz respeito a como você montar o seu estudo, tá? Então, nós temos 5 partes do nosso estudo. A primeira vai ser o conceito, a definição do tema abordado, depois uma breve introdução, a seguir nós temos uma base bíblica no Velho Testamento e depois a base bíblica no Novo Testamento e em seguida a aplicação, que é trazendo a realidade do texto bíblico para o nosso tempo, para os dias atuais, para a nossa vida hoje. Então, sempre que a gente vai estudar um determinado tema, tá? Vamos pensar no tema salvação, tá? Vamos escolher esse tema, abordar esse tópico, salvação. Queremos falar sobre salvação. Então, por onde eu vou começar? Bem, eu vou começar pelo conceito, a definição do que significa salvação. Então, eu vou procurar a definição do termo bíblico salvação e também vou procurar o que historicamente se entende por salvação. Eu vou precisar tanto da Bíblia, vou precisar tanto de um dicionário bíblico, como vou precisar de uma enciclopédia bíblica, como também vou precisar de um dicionário normal, secular, tá bom? Para encontrar o significado desse tema salvação. E à medida que eu encontro o significado desse tema, então, eu vou registrar isso, tá? O que salvação significa, o que salvação significa na Bíblia, o que salvação significa no mundo real, no mundo secular para as pessoas. De acordo com o dicionário, de acordo com a enciclopédia tal, de acordo com a própria Sagrada Escritura, a definição de salvação é essa, isso. Então eu vou esboçar isso. Em seguida, você vai fazer uma introdução. Geralmente, introdução nós só fazemos quando elaboramos o estudo todo. Mas eu posso começar a rascunhar uma introdução e depois melhorá-la quando o estudo estiver pronto. E a introdução é uma informação sintética sobre o tema. Então, nós vamos estudar o tema salvação para
que possamos entender o real significado desta palavra e o que é que ela tem a ver conosco que somos cristãos. Então nós vamos ver a base bíblica no Velho Testamento, ver o Novo Testamento e vamos traçar no final uma conclusão, uma aplicação também para a nossa vida. Então esta é a introdução, sempre tem que introduzir o tema para poder abordar. A terceira parte da estrutura do tópico diz respeito à base bíblica no Velho Testamento. Isso quer dizer que toda vez que eu for estudar um tópico, tá bom? Eu preciso procurar informações desse tópico no Velho Testamento. Como a Bíblia é composta por Velho Testamento e Novo Testamento, é de praxe que eu comece a visualizar e a ter o sentido e o significado desse tema a partir do Velho Testamento. Caso não exista no Velho Testamento, então não precisa colocar a base bíblica do Velho Testamento. Vai só procurar a base bíblica no Novo Testamento. Então, a base bíblica são textos que falem desse tema. Então, pode encontrar textos no Velho Testamento e pode encontrar textos no Novo Testamento. Então, como a gente usou como exemplo o tema salvação, então, eu tenho no Velho Testamento várias passagens que falam sobre salvação. Nos Salmos, nós vamos encontrar várias vezes o salmista dizendo que Deus, ele é a sua salvação. Ele realizou salvação no meio do povo de Israel. Então, nós vamos encontrar esse tema várias vezes na escritura do Velho Testamento. Nós precisamos, então, trazer esses textos e enfatizar o significado destas passagens relacionada ao tema salvação. O que significa salvação no Velho Testamento? Então você vai perceber que salvação muitas vezes é livramento de guerra, é livramento de enfermidade, livramento de opressões, de lutas, é livramento de perseguição. Então você vai observar isso no Velho Testamento. Depois você vai partir para a base bíblica no Novo Testamento. Então essa salvação no Novo Testamento, o que é que ela significa? Quando ela aparece, né? Quando Deus, o Senhor diz que Ele veio para salvar os pecadores, o que significa isso? Então nós vamos entender que salvação tem mais a ver com conversão, com a justificação, com o novo nascimento, né? Porque envolve todas estas coisas, do que com apenas livramento de perigo de enfermidade. Mas pode ser que um texto ou outro do Novo Testamento aponte para o sentido de salvação como sendo o livramento de morte, ou livramento de doença. Tá? Então, existe esta realidade dentro do texto bíblico, mas aí eu vou relacionar todos os textos bíblicos que falam sobre salvação e vou expor o sentido deles também. Na parte final da estrutura, então, vem a aplicação. A aplicação é depois que eu tomo conhecimento de todo o sentido e significado do tópico, aplicar, então, esta doutrina, o que foi descoberto, à minha vida, à vida dos meus irmãos, à vida da igreja. Então, nós precisamos criar uma aplicação prática para os nossos dias, para que andemos segundo aquilo que aprendemos da palavra do Senhor quando estudamos determinado tema. Então, isso, tá bom? De estrutura do método tópico é o que a gente considera como sendo o caminho das pedras para que nós venhamos a realizar o estudo de método tópico. E chegou então a hora de nós praticarmos. Então, na próxima videoaula, nós estaremos realizando o método de estudo de tópico com alguns exemplos. E depois nós vamos estar então passando um exercício de avaliação para que vocês possam fixar este conteúdo. Então, na próxima aula nós estaremos escolhendo um tópico e vamos pensar, tá bom, nesse tópico biblicamente, vamos analisar ele, vamos trazer a definição dele, vamos buscar a base bíblica no Velho Testamento, vamos buscar a base bíblica no Novo Testamento, levando em consideração que pode ser que determinado tema só exista no Novo Testamento, não existe no Velho Testamento, ou pode ser também que só existe no Velho Testamento e não existe no Novo Testamento, tá bom? Depende do tópico, daquilo que será abordado, daquilo que vai ser matéria de estudo, né? O tema que vai ser buscado, o conhecimento e a verdade do Senhor na Sagrada Escritura, mas, obviamente, tem que ser um tema bíblico, então tem que ser algo que tem a ver com a Bíblia, tá bom? E
Pode ser que a palavra em si, o tema em si, não esteja contido nela também, mas existe o conceito dela e a definição dela presente nas Escrituras. Como, por exemplo, a palavra trindade. Né? A palavra trindade você não vai encontrar ela nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Mas você vai observar em toda a Bíblia a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Você vai observar a presença dessas três pessoas atuando conforme o desígnio que foi estabelecido entre eles para realizar a obra de salvação, o plano de salvação. Mas você não encontra a palavra trindade na Bíblia. Mas a partir dela você pode inferir o que seja. E nós sabemos que trindade é Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas. Esse é o conceito que nós temos de trindade. Então, observe, tá bom? Que é dessa maneira, então, que a gente busca conhecimento. Aí pode ser que a gente escolha o tema sobre novo nascimento, ou sobre pecado, ou sobre justificação, ou sobre ainda os requisitos para alguém ser pastor ou diácono, ser um líder da igreja, né? Quais os traços, né? Acerca de oração, quais os ensinos de Jesus acerca da oração. Isso são temas que podem ser buscados e estudados a partir das Sagradas Escrituras. Então, eu aguardo vocês na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço.